ao início, né, a introdução sobre as barras de Axis. Então, o que são, né, as barras de Axis? Quando as pessoas me perguntam, eu não gosto de ficar falando que são os 32 pontos. Por quê? Porque o Axis, né, as barras, elas vão muito além disso. Para a pessoa que quer só experimentar uma sessão, porque ela está passando por algum momento desafiador na vida dela, de repente um problema de saúde, um problema de ansiedade, um problema com depressão, ou ela quer expandir os negócios, ela quer expandir o relacionamento, ela quer melhorar alguma área da vida dela. Mesmo a pessoa fazendo terapia, qualquer tipo de terapia, ela pode receber uma sessão de barras de Axis, que é muito simples. Você simplesmente deita ou numa maca ou numa cadeira e o praticante, né, ele vai fazer a aplicação. Se a pessoa não quiser falar nada, para que ela tá indo, por que ela tá indo, simplesmente ela estar ali na permissão de receber. Porque o Axis, né, as barras de Axis, a gente diz que é a pessoa estar ali para receber. Porque quando você tá ali, você baixa suas barreiras e você recebe da sessão, você percebe que sua vida, ela dá uma expandida. Claro que uma sessão, você vai sentir alguma coisa no seu corpo, ou de repente só um relaxamento, porque ela traz esse relaxamento, ou você vai perceber algum desconforto até mesmo no corpo. Então, cada pessoa vai sentir de uma forma. É a mesma coisa de uma medicação. Se você toma um medicamento, cada organismo reage de um jeito, né? Às vezes, para uma pessoa, aquele medicamento ele vai ser bem rápido, e para outras pessoas demoram mais. Então, as barras, elas trazem, uma terapia que ela é uma terapia rápida, né, e que ela traz uma expansão de consciência, porque ela começa a eliminar todos os pontos de vista que você tem em relação às coisas, tira os seus traumas, às vezes, alguns medos, fobias, formas de você pensar, de você reagir a alguma situação. De repente, você é uma pessoa explosiva ou é uma pessoa que nunca fala, e aí quando você começa a receber a terapia, você começa a perceber que alguma coisa mudou. Então, se você era uma pessoa muito calada, você começa a falar mais, porque muitas pessoas vêm até mim pela questão de não conseguir se expressar, não conseguir se comunicar. São pessoas que necessitam, por conta do trabalho, de expandir, de repente fazer uma palestra. A pessoa fala assim, nossa, eu passo muito mal se alguém me chamar, se eu tiver que fazer uma apresentação. Isso está bloqueando o meu trabalho, isso está bloqueando a minha vida, isso está bloqueando os meus relacionamentos. Eu não consigo fazer amizades. Então, assim, muitas pessoas chegam com N, não problemas, mas com N situações de vida. Algumas pessoas vêm com situações de relacionamento, que precisam expandir o seu relacionamento, que querem mudar o ponto de vista que elas têm em relação ao companheiro ou à companheira, porque ainda existe o amor, e eles percebem que para resgatar esse relacionamento, eles precisam de algo a mais, né? Então, as barras, elas trazem toda essa expansão de consciência mesmo. Não é algo cognitivo que você vai deitar e você vai ficar lá, isso. Não, às vezes você nem fala nada, simplesmente você deita, relaxa e dorme. E todo o processo ele está acontecendo, porque quando a gente toca, cada ponto que é tocado, ele é referente a uma área cerebral. Então, essas sinapses que ali, né, estão acontecendo ali, é como se a gente começasse a dissolver tudo que está ali na área, vamos supor, de relacionamento, de corpo, ou de dinheiro, de trabalho, né? São várias áreas que nós trabalhamos na sessão. E então, e por que fazer o curso, né? Por que fazer a classe? Porque no Axis a gente não chama os cursos de cursos, a gente chama de classes. Porque é o que o Axis traz pra gente, e a gente honra chamando cada curso desse de classe. Então, é assim, eu não sou terapeuta e eu gostaria de fazer o curso, gostaria de fazer a classe. Como ferramenta pessoal, de crescimento pessoal. Por quê? Porque no curso a gente vai aprender algumas ferramentas que são pra vida. Leve e pesado. Então, como vai ser minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu tomar tal atitude? Se eu tomar... Depois disso, gente, vocês não precisam de cartomante, vocês não precisam dos búzios, vocês não precisam de nada. Por quê? Porque a sabedoria, o Axis, ele te empodera. Então, ele traz para que você se empodere. E ele mostra que você já sabe. Porque o nosso corpo, a nossa inata, né, que é a nossa sabedoria interior, ela tá com a gente, ela tá dentro da gente. E às vezes a gente coloca o nosso poder na mão de outra pessoa. Então, vamos supor que eu tenha uma decisão para tomar no trabalho
e aí eu não sei o que fazer, em vez de eu ir consultar alguém fora, eu vou consultar o meu corpo, né, o meu saber. Então eu vou me conectar, no curso a gente ensina tudo isso, e aí a gente vai fazer perguntas, porque o Axis trabalha com perguntas, então eu vou fazer perguntas. E nisso a gente vai perceber se fica leve, se fica pesado, se expande ou se contrai. Então você vai perguntar sempre, como vai ser minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu tomar tal atitude? E como vai ser minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu não tomar atitude? Então no curso a gente faz algumas práticas para que vocês entendam esse leve e pesado, para que vocês sintam. Isso, claro que não é assim, ó, do dia para a noite. Tem toda uma técnica, né? Tem todo um trabalho, tem toda uma conexão que tem que ser feita, tem todo o enunciado aclarador que vocês vão aprender, que no Axis o enunciado aclarador nós dizemos que ele é a varinha mágica, é como se ele dissipasse tudo, ele é para fazer uma limpeza, é um faxinão. E aí, claro, você vai aprender a técnica, e você pode aplicar em outras pessoas, na família, e depois você pode cobrar por isso. Mas se você não quiser, só as ferramentas que o manual traz, porque tem um manual que vocês recebem junto com o certificado e com o mapa dos pontos que vocês vão estar aplicando. Então, só o manual, ele já te traz um monte de ferramentas, 5 grandes, interessante ponto de vista, quem pertence a isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente sente coisas no nosso corpo, na nossa vida ou nos nossos negócios que não são suas. São energias que vocês estão captando de outras pessoas. Então, na classe, a gente aprende a dissipar, a limpar, a liberar tudo isso, né? Então, as barras de Axis, elas são mega contribuição. Eu digo que realmente mudou a minha vida. Se não tivesse mudado, eu não seria hoje uma facilitadora de barras de Axis, porque o Axis ele é mega expansivo. Eu já fiz muitos cursos de Axis, workshops, e tô sempre aí na busca, né, da expansão mesmo, e de trazer ferramentas, porque é algo que você não... As barras de Axis, ela é a porta de entrada. Quando você faz barras, você entra dentro do Axis, e aí você começa a perceber aquele mundo, né, você começa a perceber todas as ferramentas, e aí todas essas ferramentas, elas são um convite para que você somente vá além e dê saltos quânticos na vida. E aí tem ferramentas para negócio, tem ferramentas para relacionamento, tem ferramentas para o corpo, tem relacionamentos para uma infinidade de coisas, para entidades, tem várias, né, que são as energias externas, existem várias ferramentas. Então, o que eu sou suspeito, falo que sou suspeito, porque eu amo barras de Axis. Eu acho que quando a pessoa se permite, e não são todas as pessoas que vão estar preparadas para o curso. Então, se você está na dúvida se você faz ou não faz, o que você vai fazer? Você vai sentar, se conectar com o seu corpo e você vai sentir a vibração do seu corpo, né? Que seria o leve e o pesado, mas assim, você vai sentir a vibração. Se você se sentir muito feliz, expansivo, como se, uau, né? Minha vida vai ser um uau, minha vida vai ser maravilhosa, faça. Agora, se você sentir uma retração, não faça, porque às vezes não é a hora ainda de você fazer. Agora, uma coisa que eu falo, não pense no ponto de vista do dinheiro, do valor. Não é nem o valor, é o investimento. Porque é o investimento que você está fazendo para a sua vida. Se você dividir isso, vamos supor, esse investimento em 10 vezes, você vai ver que o valor, ele é um valor, né? É um investimento baixo, mensal, é como se você estivesse pagando aí uma sessão, sei lá, de acupuntura, de terapia, qualquer tipo de terapia. Só que todo o acesso que você vai ter desse mundo incrível e dessas ferramentas e dessa energia que a Axis traz, e de como você pode ser contribuição na vida das outras pessoas, de repente dos amigos, dos seus filhos, de marido, de esposa, né, de irmãos, pai, mãe. Você pode ser a contribuição na vida de todas as pessoas. E você, se você for, né, é interessante para você, você pode simplesmente presentear as pessoas sem cobrar a sessão, né? Então, não venha com um ponto de vista pelo valor, né? Mas venha pensando o que essa ferramenta vai expandir na sua vida, né? Porque quando a gente entra nesse mundo, eu falo que a mudança
ela é incrível. E aí você muda até a fisionomia, você muda a forma corporal, você muda o ponto de vista sobre várias coisas que, de repente, antes você olha assim para trás e fala assim, será que eu sou a mesma pessoa? Né? E aí a gente aprende que é essa ferramenta mesmo que está mudando a sua vida, tá? Então, assim, é o meu convite para vocês. Quem quiser mais informações, me chama aí no direct que a gente conversa sobre a classe de barras de Axis. Um beijo para vocês e até mais.